Eu quero dedicar esse vídeo ao meu amigo Roberto, conhecido há muito tempo, uma pessoa que nós gostamos muito simples, e o Evangelho é do simples. E eu encontrei ele agora há pouco no mercado e eu estava pensando muito sobre ele, sobre a nossa conversa. Eu achei que seria interessante fazer uma reflexão sobre tudo que nós conversamos, porque muita gente não conhece o caminho de Deus. Tem pessoas que ficam pregando que o caminho de Deus é apertado, que o caminho de Deus é estreito, que o caminho de Deus é difícil. E às vezes a pessoa aperta tanto o caminho que nem ela consegue passar. A porta é estreita sim, mas não é tão estreita desse jeito. Já vimos muita coisa sinistra no ensinamento da palavra de Deus, mas hoje eu acho que muitos pastores estão desleixando do ensino da palavra de Deus. Em algumas igrejas que você frequenta, o pessoal se levanta e canta como se fossem cigarros. Sabe, isso não é servir a Deus. Sim, Deus merece ser adorado, ser exaltado, merece que se cante a Ele as melodias mais lindas que alguém consegue compor. Mas cantoria não é evangelização e não é serviço. Nós precisamos levar o ministério mais a sério, pensar em termos de ensinamento da palavra de Deus, porque através de Oséias Deus diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Precisamos ter conhecimento da palavra de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo escreve o seguinte: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Foi o versículo chave da minha conversão. Eu que vim de uma religião tão rígida em termos de ensinamento, embora não ensinasse a Bíblia, ensinasse o catecismo, os dogmas e tantas outras coisas, e eu tinha muita dificuldade para saber como é que um ser humano pecador conseguiria entrar no céu. Nós não podemos ser santos, nós não somos santos. Aliás, santo só teve um, o seu nome, Jesus, Filho de Deus, que inclusive foi concebido de uma forma diferente da nossa. Ele não foi formado em pecado e iniquidade como nós, ele foi formado pela graça, pela virtude do Espírito Santo. Então é o único santo. Agora, como é que nós, pecadores, podemos ter esperança de morar no céu? Paulo responde essa pergunta de forma bem simples e direta: pela graça sois salvos. Somos salvos pela graça de Deus. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou melhor do que o outro, não porque eu sou honesto, não porque eu tenho caráter. Não. Deus me escolheu e eu escolhi. Eu aceitei o Evangelho, Ele me aceitou, só isso, simples assim. Mas e os seus pecados? Jesus pagou por eles. Eu não tenho mais. Reforçando a ideia, podemos imaginar numa situação que eu e o meu amigo entramos no restaurante, comemos de tudo, depois eu chamo o garçom e digo: olha, eu quero a conta, e o garçom traz a conta e eu pago tudo, e eu preciso sair mais cedo. Eu digo para o meu amigo: olha, fica à vontade, eu vou embora, a conta está paga. Quando ele se levantar, ele terá que pagar alguma coisa? Eu já não paguei tudo? Se eu paguei tudo, ele não tem mais nada para pagar. Jesus morreu na cruz do Calvário para pagar a sua conta com Deus. Portanto, você não tem mais nada para pagar. Apenas aceite o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo de Jesus na cruz, onde Ele substituía você, onde Ele substituía a mim. Não temos mais nada para pagar, porque Jesus pagou a conta que existia entre nós e Deus. Se você aceitar Jesus como seu Salvador e confiar somente nele, então você será uma pessoa salva e um dia vai poder morar no céu. Jesus pagou meus pecados. É claro que eu não posso sair roubando, matando, adulterando, fazendo uma série de barbaridades, porque isso seria uma coisa proposital. Mas os pecados que eu cometo,
simplesmente porque eu sou humano, porque eu não consigo evitar, esse Jesus pagou lá na cruz do Calvário. Jesus não morreu por fraqueza ou porque ele não conseguiu fugir das armadilhas dos fariseus, dos sacerdotes, nem dos soldados romanos, nem de Judas. Ele entregou a vida dele. Ele diz isso bem claramente no Evangelho de João: ninguém tira a minha vida, eu a entrego de mim mesmo. Tenho poder para entregar minha vida e poder para tornar a tomá-la. Ele já dizia isso porque ele ia ressuscitar. E ele não morreu por fraqueza, morreu para pagar os nossos pecados. Jesus morreu para pagar os nossos pecados. A sua morte na cruz não foi por fraqueza da carne, por falta de um exército que interviesse ou salvasse. Não, a sua morte na cruz ela veio por causa do nosso pecado. Isaías 53 diz bem claramente que ele levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores e carregou todas as nossas iniquidades. Ele não estava ali na cruz porque ele não tinha outra coisa para fazer. Ele não estava ali na cruz porque ele não conseguiu evitar a cruz. Ele estava ali justamente porque ele veio para se encontrar com a cruz. E foi lá naquela cruz, naquele madeiro, que ele derramou seu sangue para nos purificar de toda iniquidade. Lá naquela cruz ele pagou o preço. Mas não acabou ali. Ele não ressuscitou na própria cruz, ele ficou 3 dias morto. Seu corpo foi para a sepultura, seu espírito desceu à mansão dos mortos, ao inferno, ao Hades. Muita gente traduz inferno por sepultura e não percebe que essa sepultura, que esse Hades, ele tem uma dimensão espiritual. É onde repousam as almas, os espíritos daqueles que partiram sem Deus. E o apóstolo Pedro diz numa de suas cartas que Jesus, quando esteve morto, ele foi e pregou aos espíritos em prisão. E não somente pregou aos espíritos em prisão, mas ele simplesmente sofreu a tortura em nosso lugar. Você seria torturado eternamente no inferno, mas Jesus já passou por isso por você. E pagou o preço do seu pecado. E a sua salvação não depende de frequentar uma igreja, ter uma religião, ser batizado, dar dízimo, dar oferta. A sua salvação não depende de ser santo, de ser honesto. Claro que você será. Se você está do lado do santo, você não vai ficar cometendo iniquidade, mesmo para não envergonhar ele. Mas não é isso que te salva, não são as suas obras, é a graça de Deus. Basta uma olhada com fé no Calvário. Basta você saber que Jesus morreu no seu lugar. Basta você saber que Jesus desceu ao inferno no seu lugar. Basta você crer e confiar e entregar a Ele a sua vida. Deixar Ele tomar todas as decisões por você. Saber que todas as coisas contribuem para o seu bem. Que Deus está no controle, que Ele cuida de você, que Ele te salva, que Ele te leva para o céu. Frequentar a igreja e outras coisas, depende de você, quer ou não faz diferença. Se você viver com Deus, se você andar com Deus, você terá salvação.